Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para dar dicas para vocês de elementos design para criação de cortes e penteados. Styling, galera! Agora, antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, as notificações para você receber as informações que eu tenho para passar, todas as dicas que eu tenho para passar para vocês, que é muito legal. E se você não gostar, depois eu sei que dá o like. Meu nome é Will Anselmo, eu sou profissional da área há 24 anos. Hoje eu trabalho com educação, com um time de artistas de Sebastian, tá? Para todo o Brasil e América Latina. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar de elementos do design. E aqui eu trouxe uma doll head para mostrar para vocês e explicar para vocês, fazer a demonstração do que são elementos designer. Elementos designer contém linhas, formas e massa. O que são linhas no elemento designer para corte ou penteado? Vocês sabiam que dá para você usar em todas essas bases? Bases de corte, bases de penteado e criações de styling? Esses elementos vão ajudar você a desenvolver estilos, a criar estilos para os seus clientes. No começo, você vai achar que são muitas informações, mas depois isso vai sair automático de você. Quando você receber o seu cliente no salão, você vai precisar de 6 minutos para conversar com ele, para fazer uma avaliação maravilhosa e completa, onde você vai avaliar as linhas do rosto, o tamanho do rosto, a textura do cabelo, a massa do cabelo, a massa quer dizer a quantidade de cabelo que ela tem e qual a forma você vai dar para esse cabelo. Então vamos começar com linhas. Antes de eu começar, dá um like, não esquece de dar um like, ativa o sininho aí. Gente, é muito importante você fazer isso, porque você vai receber toda semana um conteúdo demais. Aqui já tem uma galera super afim de receber todo esse conhecimento e, você não vai perder, né? Avisa a galera, chama seus amigos, porque compartilhar conhecimento é muito bom. E na nossa profissão a gente tem que ser assim, unido. A gente tem que ajudar uns aos outros, porque assim, se um cresce, todos crescemos. Então, vou começar a falar agora do primeiro elemento do designer, que são as linhas. As linhas, nós temos linhas horizontais, linhas verticais, linhas diagonais, linhas curvas agudas e linhas curvadas. Aí você me pergunta, pô Will, todas essas linhas, o que eu faço com todas essas linhas? Essas linhas você começa a identificar o que você quer para aquele tipo de rosto, como esse aqui, ó. Está vendo esse cabelo? Esse cabelo, quando a gente foi cortar, antes de eu cortar esse cabelo, eu avaliei tudo isso. Eu avaliei qual a linha que eu quero, mas qual a linha que já existe nesse cabelo antes de eu cortar ou antes de eu fazer um penteado. Qual a linha que eu vou usar para combinar, tá? Uma linha horizontal é quando a gente traça o perímetro de forma reta, a gente trabalha reto. Uma linha diagonal é quando a gente faz esse caimento da parte da frente, do frontal, dando acabamento, ou até mesmo do final, quando a gente faz aquele repicado e a gente quer que ele caia suave com o movimento para a parte de trás, a gente vai cortar numa linha diagonal. Mas isso também serve para o penteado, quando você vai fazer uma criação, qual a linha que você quer que o penteado termine? Porque não dá para a gente fazer um penteado sem pensar nisso, porque senão ele fica sem ângulo. Porque todo penteado ele tem que ter equilíbrio e ritmo para ficar bonito, para ficar um resultado bacana, perfeito. Pois a cliente ela vai amar, mas lembre-se que aquele cabelo que você fizer no cabelo, na cabeça dela é a vitrine, é sua vitrine, é sua obra de arte e todos vão ver, todos vão comentar, entendeu? Então se tiver perfeito de todos os ângulos, do perfil, da parte da frente, da parte de trás, você vai conseguir alcançar um resultado muito melhor. E não esquecendo, você aí, tá gostando? Dá um like, curte, ativa aí as notificações, me segue. Se você quer ver mais o meu trabalho também, vai na rede social, no Instagram, meu perfil tá Will Anselmo, fala comigo, manda mensagem que eu respondo, eu sou um cara super flexível, se você mandar uma mensagem eu vou responder. Então, voltando às linhas, tá? Linhas curvas, eu uso muito essas linhas, esses tipos de linhas, principalmente na parte da frente do cabelo, tá? Quando eu quero definir a parte da frente. Qual linha que eu quero? Eu vou perguntar para a cliente, como você quer a sua franja? Muitas vezes, gente, a cliente ela chega com o cabelo do Google,
no seu celular. Muitas vezes eu digo 90%. É isso. Ela chega com uma referência do Google. E muitas vezes ela quer a beleza daquela mulher e não o cabelo daquela mulher. Porque muitas vezes o cabelo dela não dá para fazer aquilo. E muitas vezes nem ela quer aquilo. Mas ela tá no estado de espírito dela, ela quer a beleza daquela mulher. Da Carolina Dickmann, da Victoria Beckham, entre outras. E você é a autoridade para dizer o que vai se encaixar no rosto dela, para que o cabelo não fique desencaixado. Quantas vezes a gente vê cabelos andando na rua que a gente olha e a gente fala, nossa, parece uma peruca. Várias vezes. Então, seguindo esses planos, a gente vai conseguir o melhor corte para cada pessoa. Então, aqui, ela falou para mim que ela quer uma franja mais desbastada, uma franja com mais transparência, uma coisa natural que dê para ela usar jogada de lado, caindo em cima da sobrancelha. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com linhas curvadas, agudas. Por quê? Por que aguda? Porque você vê que ela não vem curvada suave, ela vem numa curva e cai, entendeu? Acentuando a parte, o perímetro lateral do seu cabelo. Então aqui, ó, ela tem movimento. Se eu quisesse uma franja mais marcada, eu seguiria o quê? Uma linha horizontal, uma linha reta. Eu puxaria esse cabelo para frente e faria uma linha reta na altura da sobrancelha, tá bom? Uma dica muito importante da franja, quando a gente dividir, ao invés de a gente dividir do alto da cabeça, mirando o final da sobrancelha, vamos fazer agora, vamos começar a fazer, experimentem começar a fazer do alto da cabeça, no final da bola do olho, essa franja. Vocês vão ver que o caimento dela, ele vai vir mais natural, ele não vai abrir tanto e aquele cabelo vai ficar sem encaixe aqui na lateral, porque a gente às vezes tem que entrar e a cliente não quer que entre, ela quer uma franja e o cabelo longo, entendeu? Então, são detalhes, são dicas que dá para vocês usarem no dia a dia de vocês. Outra coisa, antes de fazer qualquer cabelo, avaliem o tamanho do rosto da sua cliente. Muitas vezes a gente faz um cabelo super legal, mas não encaixa no tamanho do rosto. Muitas vezes a cliente tem um rosto muito pequeno, um rostinho pequeno e ela quer uma franja. Mas você olha, você puxa, você levanta o cabelo dela e ela não tem nem testa, ela tem pouca testa, o cabelo desce muito para frente. Vai ficar legal fazer uma franja nessa cliente? Ela vai pedir para você, mas você é autoridade, então você vai falar para ela, ó, se eu colocar uma franja, como você tem pouca testa e o rosto é muito delicado, a gente não vai falar que ela tem um rosto pequeno, né? Senão ela vai falar, caramba, eu sou diferente dos outros seres humanos. Não, você tem um rosto delicado. Então, para eu não deixar ainda menor o seu rosto e não te deixar com o rosto de criança, é melhor não cortar uma franja tão curta, vamos fazer uma franja mais longa, que essa franja longa não vai ficar no rosto dela, vai jogar para um lado ou para o outro, causando o quê? ênfase na parte de cima. Essa ênfase vai fazer com que o rosto dela apareça mais e que ela fique um mulherão, que ela se ache um mulherão, tá? Linhas curvadas. Linhas curvadas também serve para quê? Serve para você fazer acabamento nas partes de trás, nas partes da frente, somente quando a cliente, para aqueles cabelos bob, que a gente faz muito, que é quando ele desce aqui, ó, e ele faz aquela forma arredondada. Ele tem o caimento arredondado, e ele vem nessa parte de baixo, descendo mais sutil, encaixando. Isso são linhas curvas, tá? E aí, quando a gente fala de massa, existe a massa visual e a massa tátil. Vocês sabem a diferença da massa visual e a massa tátil? Galera, vocês estão curtindo? Dá um like aí, meu. Assina, aperta aí o sininho, chama a galera, senta aí na frente. Cara, isso é um presente que eu tô dando pra vocês. Então, assina o meu canal. Se não curtir, tira o like no final, mas eu garanto que você vai curtir, porque esse é um trabalho que eu tô fazendo com uma equipe sensacional, que é para entregar para vocês de presente. Então, vamos lá, retornando vamos falar das massas agora, tá? Massas. A massa visual. Existem duas massas, massa visual e a massa tátil. A massa visual é aquela massa que a gente vê com os olhos, tá? E que muitas vezes ela pode nos enganar, porque às vezes a cliente ela tem muito volume e isso engana nossos olhos, porque quando a gente toca, e aí vem para a massa tátil, quando a gente toca no cabelo e o cabelo é muito fino,
não quer dizer que ela tem massa real. Ela tem a massa visual. E muitas vezes a gente se engana com isso. Por isso que é muito bom sempre, quando a gente vê uma massa visual, naquela entrevista que eu falei lá atrás para vocês. Sabe aquela entrevista com o cliente? De você fazer, ele sentar na sua cadeira, sem ser no piloto automático, e você deixar 6 minutos do seu atendimento fazendo uma entrevista com a sua cliente, ali você já vai perceber que ela tem um volume visual de massa e você vai pôr a mão no cabelo dela. Ali você vai sentir o quê? Você vai sentir se ela tem uma massa real mesmo de cabelo, para saber o quanto você vai poder cortar esse cabelo sem que ele ganhe muito volume, sem que gere muito volume e um desconforto para essa cliente futuramente. E também você vai sentir a textura do cabelo dela. Essa textura você só vai sentir tocando no cabelo. Por que é importante você sentir a textura desse cabelo, nessa massa? Porque muitas vezes a textura do cabelo é uma textura muito leve e é um cabelo que tem uma porosidade natural. Nem sempre o cabelo que é poroso é por conta de mechas ou por conta de alguma química. Não, muitas vezes é uma porosidade natural do cabelo. A fibra capilar é diferente das outras. E essa fibra capilar faz com que gere o quê? Volume. Faz com que gere um movimento mais orgânico do cabelo. Então, naturalmente, ele vai subir. E isso vai te ajudar ao quê? A que corte eu vou planejar para essa minha cliente? Quais linhas eu vou usar para esse tipo de massa? Qual ferramenta eu vou usar? Eu vou usar esse corte inteiro, uma tesoura fio a laser, ou eu vou usar nesse cabelo uma tesoura fio navalha, ou até mesmo eu posso nessa textura de cabelo, nessa fibra capilar, usar a navalha para tirar o volume. Até onde eu posso trabalhar? Isso está dentro daqueles 6 minutos que eu falei daquela entrevista que você vai fazer antes. Então, até agora o que a gente falou? De linhas, né? E agora de massa. Então, essa massa é importante. E uma coisa liga a outra. A linha liga a massa. Que agora vai ligar o quê? Agora vai ligar as formas. Todo cabelo, ele tem forma. Todo rosto tem forma. Não dá para fazer um cabelo igual para todas as clientes, para todas as mulheres. Não dá para ser. Por mais que você tenha cortado o mesmo cabelo, para o próximo você seguir a mesma linha, não vai ser igual. Vai ser um cabelo que vai ficar diferente, porque aquele cabelo tem uma linha diferente de crescimento, aquele cabelo tem uma textura diferente, tem uma massa diferente e tem uma forma diferente. Então vai ficar diferente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai unir esses 3 elementos do designer para criar um único corte para aquele ser humano que é único, porque todo ser humano é único e toda mulher quer ter um cabelo único. Ela não quer sair na rua e encontrar um clone. Ela não quer ficar parecida. Ainda mais no mundo de hoje que a gente vive de tanto mais do mesmo, né? Você olha as pessoas estão cada vez mais iguais, querendo umas copiar as outras. Pois hoje, com o empoderamento feminino, as mulheres querem o quê? Se libertar. Elas querem liberdade, elas querem ser diferentes. Ninguém mais quer parecer com ninguém, ninguém quer copiar mais ninguém. Cada um tem a sua identidade. Então, falando de formas, existem a forma redonda, existe a forma triangular, existe a forma quadrada, existe a forma retangular, tá? Existe a forma estática e existe a forma orgânica. Olha que legal, né? E ainda existem formas negativas e positivas. Então, vocês veem quantas formas tem? Na forma arredondada, serve para o tipo de cabelo que você vai fazer, o que você vai pensar naquela forma. Eu vou começar com a linha curva, com a linha curvada. Então, eu vou trabalhar com linhas curvadas. Isso funciona muito bem para quem tem cabelo cacheado. É uma grande oportunidade para você abrir um leque de oportunidades a mais no seu salão e acrescentar no seu ticket médio aí no dia a dia, pois as cacheadas estão indo mais ao salão, tá? E se você corta esse cabelo, se você tem a segurança para cortar esse cabelo, é mais um público que você vai ganhar, vai atrair para o seu salão e para você. Consecutivamente, mais din-din você vai ganhar. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar com linhas curvadas, né? Geralmente o cabelo cacheado, 90% dos cabelos cacheados, eles têm um volume maior, visual e tátil. Então são volumes reais. E como que a gente vai trabalhar as formas? Buscando formas arredondadas ou triangulares para esse cabelo.
Porque muitas vezes a mulher que tem o cabelo cacheado, ela chega já querendo dar forma pro cabelo. Ela chega sem forma no salão. O cabelo cacheado ele vai perdendo a forma e ele vai ficando todo irregular. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sentar a cliente, conversar com ela durante 6 minutos entrevistando-a e vamos perguntar para ela o que ela quer naquele cabelo. Ah, eu quero forma. Qual a forma que você quer? Aí ela vai falar para você, não sei. Você que vai ter que ver a forma que você dá. Você é o profissional e você é a autoridade. Tá curtindo, galera? Mete o dedinho aí, ó, dá um like, aperta o sininho, se cadastra no meu canal, porque vai vir só coisa boa. Toda semana vai ter um vídeo novo para vocês. Ela chegou com o cabelo cacheado e ela quer uma forma. Você vai avaliar o rosto dela. Se ela tiver um rosto mais cheinho, você não vai deixar o cabelo dela de uma forma arredondada. Você não vai... O perímetro, que é em volta do cabelo, em volta da cabeça, ela não pode de jeito nenhum ficar de uma forma arredondada. Você tem que tirar essa forma arredondada. Então, ele está numa forma arredondada, com muito volume. O que você vai fazer? Você vai cortar ele, vai dar formas mais triangulares para esse cabelo. Por quê? Porque aí você vai aliviar os perímetros laterais, causando o quê? O cabelo ele vai subir, você vai conseguir uma linha vertical, você vai subir. Toda vez para tirar o volume de um rosto de uma mulher, você não quer que fique muito arredondado, a gente vai trabalhar com linhas verticais, a gente vai alongar o perfil dela, a gente vai alongar o rosto. E esse cabelo, ele vai ficar bom de todos os lados, ele vai ficar como se fosse uma forma diamantada, entendeu? Então imaginem um diamante, ele vai subir no triângulo aqui e vai subir no triângulo na parte de cima também. E vai ficar sensacional, um corte único e um detalhe muito simples que você vai fazer, que é só da forma. Uma dica que eu gosto muito de dar para cabelos cacheados, que eu corto muitos cabelos cacheados também, é toda vez que a cliente chegar, que você entrevistar ela, você pede licença e penteia o cabelo dela, solta todo o cabelo dela com aquela escova desembaraçar, aquela escova raquete que a gente tem, e dá forma no cabelo com ele seco, com volume natural. Como ele soltar e ele cair, você vai vir dando a forma. Mas lembre-se, para cabelo cacheado, menos é mais. Então, se você quer cortar, é muito gostoso cortar o cabelo, mas a gente tem que sempre não esquecer que aquele cabelo, se a gente cortar um dedo, ele vai subir 3 dedos. Então a gente tem que sempre, cabelo enrolado, menos é mais. Se a gente quer que ele fique mais para cima um pouco, corta sempre menos, corta um dedo a menos, entendeu? Nunca mais, porque senão você vai encurtar e ela não quer encurtar, ela quer só uma forma. Então você vai tirar o excesso de onde precisa só, ok? Nas formas arredondadas, vamos falar das formas arredondadas também. Para o bob, para o Chanel, muitas vezes a cliente ela quer o quê? Ela não quer um cabelo tão reto. Eu sei que agora está na moda cabelo reto, todo reto, curtinho, na altura do pescoço, porém tem mulheres que ainda gostam daquele bob do Chanel. E o Chanel a gente tem que buscar sempre a forma arredondada. Então, no corte, você já vai buscar trabalhar com essa forma ó, arredondada. E como você vai fazer isso? Se inscreve aí, dá um like, que lá na frente eu vou te mandar, se você estiver me acompanhando, você vai acompanhar eu fazendo uma técnica com navalha, trabalhando as linhas curvas, colocando aqui ó, toda essa massa, retirando o excesso de massa e dando uma forma arredondada com um caimento natural. E você vai, amar, porque isso vai te facilitar muito chegar no resultado que você quiser, com suavidade e, assim, um resultado massa, tá? Linhas triangulares, linhas arredondadas e agora linhas quadradas. Pô, Will, linhas quadradas funcionam para corte também? Sim. Quando você vai repicar um cabelo que a mulher quer textura, hoje a sua cliente, ela busca textura. Por conta da escova progressiva, que é a proibida, gente, a galera tá saindo dessa transição, ela tá nessa transição, tá saindo da progressiva. Poucas pessoas querem progressiva ainda, eu sei como é difícil. Eu tenho no meu salão, porque eu tenho clientes que pedem para fazer, então a gente tem que ter, né? Mas William, eu não vendo a progressiva pro cliente, eu gosto dela do cabelo natural, com a beleza natural dela. Então o que a gente vai fazer? A gente quer textura no cabelo, ela vai buscar textura, ela quer movimento, suavidade. Então
Aonde eu vou procurar forma quadrada no cabelo que eu quero que ele dê um pouco mais de volume? Nas laterais, depois que eu terminar o corte. Então aqui ó, não é que vai ficar quadrado como uma caixa, gente. Ele vai ficar no formato, ele vai sugerir que seja uma forma quadrada, porque o cabelo ele não vai sair muito de ponta, porque não é para ficar pigmaleão, tá? Não se enganem, não é para ficar um corte retrô, é para ficar um corte atual. Então ele vai seguir essa linha, ó. O volume dele, possa ser que ele venha aqui, nessa parte dê um pouco mais de volume, e ele caia para essa parte, ele vem até aqui só, então você vai enxergar uma linha nesse perímetro, e na parte de baixo, você não vai cortar ele em V, porque o cabelo que é cortado em V, ele acaba ficando uma ponta muito fina, e isso reduz o volume do cabelo da cliente. Muitas clientes não gostam de repicar, o repicar cria camadas ou graduação, porque afina muito essa parte de trás do cabelo. Então, uma dica, cortem mais reto a base, depois do repicado. Fiz o repicado, fiz as camadas, encaixou o cabelo. Finaliza cortando reto, tirando aquela ponta que fica, tá? E você vai ver que o cabelo dela vai subir, vai dar um pouco mais de volume controlado, tá, gente? Então, vocês vão conversar com ela antes na entrevista e vão perguntar quanto você quer cortar. Geralmente a cliente ela vai no salão, ela quer cortar muito pouco e ela quer sair mudada. Então, esse pouco vocês vão cortar na hora de você acertar. O que você vai fazer é estilizar, é dar textura com as camadas, entendeu? Ou a graduação que você vai causar, tá? E mais uma vez, lembre-se sempre de avaliar a textura do cabelo, pois a textura ela vai dizer o resultado daquele corte que vai dar, ou do penteado que você vai fazer. Porque se você avalia a textura antes de começar a trabalhar com o cabelo, você já vai ser mais assertivo. Se você não avalia isso, se você não conversar, se você seguir no piloto automático, talvez, assim, a cliente vai gostar do seu resultado porque ela adora você, ela foi te prestigiar no seu salão. Porém, você vai ver que aquele cabelo não se encaixou para ela. E você mesmo, como eu faço, já fiz muito, vou me cobrar, vou me autocobrar, falar, caramba, podia ter ficado melhor esse cabelo. Por que não ficou? Porque, putz, eu podia ter dedicado mais 4 minutos ali de conversar, de explicar para ela, entendeu? Então, assim, tá com dúvida? Gente, se inscrevam no canal, mandem mensagem para mim, ative as notificações do sininho e me perguntem sempre, tá? Uma grande diferença que eu vou falar para vocês também aqui. Toda vez que vocês forem cortar um cabelo, atentem se é a tesoura que vocês estão usando. Muitas vezes os profissionais eles pegam a primeira tesoura que vê. Eu, quando eu vou fazer qualquer perímetro em linha horizontal ou diagonal, eu uso a minha tesoura de fio laser. Por quê? Porque o corte é mais preciso. Quando você corta, ela simplesmente corta o fio. Quando você usa a fio navalha eu gosto de usar só para texturizar no final com cabelo seco, que é quando a gente vai só dar acabamento, a gente vai polir o cabelo, dando forma para ele, dando textura para ele, criando seções, criando capas no meio do cabelo. Aí eu uso a tesoura fio navalha. Por quê? Se eu for criar uma linha horizontal, que eu quero um perímetro reto, alinhado, sem ponta, eu vou ter muito trabalho e eu não vou conseguir fazer com essa tesoura, porque toda vez que eu cortar, a fio navalha ela vai empurrar o cabelo para o lado. E aí toda vez quando você for fazer o cross-check, você vai pentear e o cabelo vai ter um monte de pontas ali embaixo. Você vai ter que subir cada vez mais e isso você vai acabar passando do ponto que você combinou com a sua cliente. Então é uma dica que eu quero dar para vocês, ok? Então, gostaram? Se gostou, mantenha um like aí. Se não gostou, pode tirar o like, mas me segue aqui, se inscreve no meu canal. Fala comigo no Instagram, tá? Me segue lá também, no Facebook, me procura. Como eu falei pra vocês, eu sou um cara que tenho 24 anos de profissão, comecei como assistente, eu nem sabia o que eu queria fazer na minha vida. Um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar com beleza. Ela falou, puta filho, você tá maluco? Você não tem nada a ver com beleza, porque eu sempre fui uma pessoa muito bruta com a mão, o jeito de falar. E assim, eu quis muito, entendeu? E hoje a única coisa que eu sei fazer é beleza. Por isso que eu faço com muito amor, muito carinho. E é com carinho que eu quero passar para cada um que tá no meu canal o que eu, tipo assim, o que eu aprendi.
porque eu vejo que assim, o caminho que eu trilhei com amor e toda a recompensa que eu tô tendo hoje, vocês também podem ter. Pois, porém, nesse canal você vai receber dicas com atalhos para você ir mais rápido, entendeu? Hoje eu tenho 24 anos de profissão e galguei, demorei, sabe? Então você pode alcançar antes e eu quero que você alcance antes, porque tem muitas pessoas especiais que estão aí, ó, batalhando, correndo, mas às vezes a gente está enxergando as coisas de um outro ângulo, fazendo as coisas de uma outra forma, sem tanto direcionamento. Porque muitas pessoas elas não querem entregar o conteúdo inteiro e eu tô aqui para te dar tudo, para abrir o leque e te mostrar que é possível, a gente pode ser profissional incrível, você pode fazer os desfiles, você pode estar onde você quiser, o céu é o limite e vamos chegar lá. Tamo junto, galera.